doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolve na tarde de estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar relativamente aquela metáfora quando Nicodemos chega a Jesus e pergunta como poderia adentrar-se ao reino dos céus. Jesus, em contrapartida, disse-lhe que para que entrasse ao reino do céu deveria nascer de novo. E aí o mesmo disse: como eu, adulto, velho, adentrar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Então nós vamos ver essa parábola que está constante do capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo. Chamo agora a nossa irmã Shari para fazer a prece inicial. Venha comigo, tudo, mas tudo de bom mesmo. E elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso querido Mestre e amado. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente daquele mal que ainda reside dentro de nós, porque só teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e obrigada ao nosso querido Mestre, valoroso Jesus, por estarmos aqui reunidos mais uma tarde em seu nome. Muito obrigado, minha irmã. Então, meus irmãos, solicitamos os protetores da nossa sala Luz no Caminho, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos induz, que nos intua, que nos direcione sempre ao propósito de bem servir. A gente agradece a participação da espiritualidade dos dois planos. Por gentileza, meus irmãos, coloca na área de texto um número de 1 a 288. Vamos ler uma pequena mensagem do Sérgio Pastorino. Muito obrigado, Silvelém e o Acerfal. 132. A 132, Silvelém, ela nos diz textualmente, quando eu falo aqui da nossa irmã Silvelém, estou falando da Shari, aliás, do próprio irmão X até a fraterna. Silvelém, não deixe aquilo que pertence a outrem. Ou melhor, não deseje aquilo que pertence a outra pessoa, né? Não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo que é seu por direito divino lhe há de chegar às mãos, na hora certa, na hora oportuna, nem mais cedo nem mais tarde do que deve, nem com atraso. Na hora exata você receberá aquilo que merecer. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio sequer de sua cabeça, não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus. Então, na verdade, nós não devemos querer, não devemos desejar, não devemos, vamos dizer assim, sentir falta em nós daquilo que o próximo tem, não cobiçar as coisas alheias. Então não devemos, tudo vai ter. Se eu comprei aquela casa, foi naquele período que eu mereci e minha família era necessária. Se eu comprei aquele carro, se eu tive esse ou aquele bem material, ele veio no momento específico e certo, na data aprazada, né? Na data correta estipulada pela lei divina. Nada que a gente recebe vem sem a gente merecer, e sobre aquele jargão não cai sequer um fio de cabelo de nossas cabeças, se o nosso Pai assim não desejar. Biblicamente, essa expressão está: não cai uma folha sequer, a providência divina não desejar, né? Tudo é planejado, tudo é deveras listado para acontecer, e tudo vem no momento certo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
disse Jesus, e isso está íncito, está dentro do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro, né? Primeiro, o livro dos Espíritos, o segundo livro para explicação às pessoas, aos detratores, foi o que é o Espiritismo, inclusive o que é o Espiritismo. Kardec sugere que as pessoas que estão adentrando aos portais da doutrina, que leiam em primeiro lugar, porquanto ele é abrangente e responde uma série de coisas. Parece que eu falei novamente, né? Mas novamente novo. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O terceiro livro foi o livro dos médios. O quarto livro, né? Esse que nós estamos estudando aqui hoje. E a nossa sala, de forma sistematizada, estuda nessa ordem. Quer dizer, o nosso próximo estudo, quem o fará ou os fará, está marcada a Mília. Que vai ser qual? O livro Céu e Inferno, depois a Gênesis, aí volta novamente o livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e assim vai. E Jesus, naquela época, estando vindo lá das cercanias, estando vindo de Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos, os mesmos, estavam lá os 11 discípulos, né? Mas afinal, meus discípulos, o que o pessoal andam falando de mim? O que fala de Jesus? Mestre, uns dizem que o senhor é o João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta qualquer. Em outras palavras, eles estavam perdidos, né? Ou seja, o povo não sabe quem que o senhor é. O povo está assim meio perdido. Porque ao falar que é Elias, João Batista, Jeremias, algum dos profetas, na verdade, a população ou as pessoas estão perdidas, não sabem efetivamente quem é o Senhor. E Jesus, com aquele olhar, vamos dizer, parabólico, mão nas vestes, e perguntou: e tu? E vocês, o que acham? O que acham que eu sou? Aí eles pensaram um pouquinho, e nesse meio tempo, Simão tomou a palavra, né, e falou: meu senhor, tu és Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus achou interessante essa resposta, essa colocação de Pedro, e disse o seguinte: olha, Pedro, não fostes tu que me disseste, mas foi o Pai que dissestes a vós, e vós disseste-me, né? Porque só o Pai que estás no céu, que tinha aquela colocação tão, não diria profícua, mas tão direta e abrangente. E Herodes, vendo falar, ele era de uns que ouvia falar que Jesus era João Batista, que Jesus era um profeta, que Jesus era Elias, aquilo corria em boca miúda. Herodes, gente, mas que diabo é isso? Eu mandei cortar a cabeça de João Batista. Nós falamos em Deus, eu pronunciei diabo, né, gente? Mas o diabo aqui que eu estou falando não é numa parte apócrifa, não. Aí Herodes, mas como? Se eu mandei cortar a cabeça de João Batista, como é que Jesus pode ser o João Batista? Eu mesmo, a pedido da minha mulher, eu cortei. Dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias, afirmou os discípulos para Jesus. E Jesus disse: é verdade que Elias já veio, mas as pessoas não perceberam, cortaram a sua cabeça e não perceberam isso. Aí os apóstolos, quando disseram isso, quando Jesus disse isso, os apóstolos perceberam que Jesus estava falando de João Batista. E Jesus deixou explícito, nem implícito, explícito, que o mesmo deveria acontecer com ele, com o Filho do Homem. Ele, Jesus, eu também não serei reconhecido. Relativamente ao capítulo 4, comenta-se sobre ressurreição e reencarnação.
A reencarnação, os judeus da época acreditavam no dogma da reencarnação com o nome de ressurreição. Ressurreição, no caso de Lázaro, o espírito voltar ao corpo próprio é uma ressurreição. A reencarnação é o espírito animar, entrar na carne em outro corpo. Muito embora este milagre que o Espiritismo explica, e para a doutrina espírita, ou para os postulados espíritas, não há milagre na verdadeira acepção da palavra, não há milagre no que refere a você tornar ou revogar um fato natural. Porque milagre, teologicamente e assim definido, é aquela coisa extasiante, sobrenatural, aquilo que efetivamente causa um frisson, vamos dizer assim. E as leis espíritas explicam todo o milagre. No caso de Lázaro, que a gente fala uma ressurreição, mas ficou constatado ali que fluidicamente Jesus viu, sentiu que Lázaro não estava morto. Lázaro apenas dormia, através de um estado cataléptico ou letárgico. E o que é catalepsia e letargia? Catalepsia, morte aparente de órgãos. Letargia do corpo todo. Fica, inclusive, cientificamente, o corpo, a circulação fica girando, dá mais ou menos umas 17 batidas do coração por minuto, enquanto o normal no homem é umas 92, 90 batidas, a mulher é de 78 a 86 batidas, são menos. E veja bem, no processo letárgico, 17. Então, o caso de Lázaro até pode ser concebido, disse Jesus, ou o evangelista Mateus, pode ser concebido como uma ressurreição. Mas no caso de João Batista, que foi outrora Elias, ou seja, Elias estava revivendo em um novo corpo. Ali era encarnação. Então, voltando mesmo, os judeus à época tinha a concepção reencarnacionista. É bem verdade que a palavra reencarnação, ela não estava na Bíblia. A palavra ressurreição dava a ideia de reencarnação. Por que a reencarnação não estava na Bíblia? Porque a mesma foi criada por Allan Kardec em 1857. A palavra espírito não foi criada por ele. Espiritismo, sim. Espírito foi o próprios espíritos que disseram. Quando Kardec indagou um médium incorporado, incorporação entre aspas, porque o espírito não entra no corpo como nós entramos numa casa, ou um líquido entra na garrafa. O médium incorporado, Kardec o arguiu. Quem está aí? O médium respondeu, aqui é um espírito. O que é o espírito? Ele disse, nada mais que alguém que viveu em vosso mundo, como você está vivendo agora. Nando, seja bem-vindo, IGG. Boa tarde, a Sala Luz do Caminho. Então, a palavra espírito foi codificada por Kardec, foi colocada no próprio Livro dos Espíritos, mas quem criou foi o próprio os espíritos. Espiritismo, perispírito, essas aí foram mediunidade. Essas aí foram criadas por Kardec. Veja bem, eu disse mediunidade, não significa que mediunidade é coisa sine qua non do próprio espiritismo. Existe espiritismo, a mediunidade é a comunicação que se faz do espírito com o mundo encarnado, com o ser corpóreo, mas não precisa ser espírita para ser médium. Mediunidade existiu e existe desde o início do mundo. Então, vimos aí a diferença da ressurreição para a reencarnação. Muito embora a reencarnação, a palavra reencarnação não existia na época,
a Bíblia tinha a palavra ressurreição como multiplicidade de vidas. Com efeito, a ressurreição aqui diz, textualmente, da ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra cabalmente a impossibilidade. Ora, Jesus, por exemplo, houve a ressurreição de Jesus com 72 horas. A ciência diz plenamente que com 72 horas, a partir de 24 horas, as células já começam a decompor. Segundo, e sobre a ótica da ciência, a reencarnação, a ressurreição é impossível. Ou seja, o espírito voltar ao próprio corpo. Por que é impossível? Porque as células já estão em um processo de decomposição. Se isso ocorresse, nós estávamos derrogando uma lei natural que o próprio Criador, ou seja, Deus, fez. E o que é pior? A arqueologia cristã diz ainda que você morre, seu corpo é enterrado e num determinado tempo, haverá o juízo final, onde as almas, os espíritos sairão das covas ou dos locais em que estão e animarão aqueles próprios corpos que morreram, que desfaleceram, que inclusive já transformaram em outros elementos orgânicos. Por exemplo, o corpo do irmão X foi enterrado hoje. Daqui, a partir do momento que houve a morte orgânica, a morte cerebral, a morte orgânica, ou seja, eu não tenho mais princípio vital, a célula começa a decompor. E em elas decompondo, vão transformando em outros seres. Uma planta, um vegetal pode naturalmente, e isso ocorre, de usar os elementos atômicos desse corpo em decomposição. Ora, daqui 1000 anos, daqui 600 anos, daqui 2000 anos, eu vou ressurgir através da ressurreição e animar esse próprio corpo? A ciência diz que isso é impossível. Bela Rosa e Nando Bom Retorno. A ciência afirma categoricamente que isso é impossível. E a ciência, meus irmãos, ela é uma dádiva de Deus. Por que foi nos concedido a ciência? Para melhor nós empregarmos o nosso livre-arbítrio. Cientificamente, nos é dito, e a gente assim aprendeu, de que se eu colocar o pé em um carvão em brasa, ou colocar a mão nessa chama ardente, eu vou queimar. Eu vou queimar porque o fogo vai destruir as células. Então, nesse aspecto, é que a doutrina não concorda com a ressurreição. Porque você não tem como aproveitar aquele mesmo corpo para aquela alma ou espírito. Mas para aí, irmão X, então você está categoricamente falando que não houve a ressurreição de Jesus? Não seria bem a ressurreição propriamente dita. Nós, espíritas, podemos explicar isso pelo conhecimento que nos é dado de 2 ou 3 formas. E veja que quando Jesus ressurgiu, ele apareceu para uma mulher. E essa, Maria Madalena, né? E essa divulgou. Pode ter havido uma materialização propriamente dita, até porque Madalena, ao chegar perto dele, ele disse: não me toque, pois não fui ao Pai, eu primeiro tenho que ir. Aí Madalena chegou para os demais, falou que Jesus ressurgiu, foi ressuscitado. Naquela época não tem, né? Não existia a palavra reencarnação, conforme nós falávamos. Então, ele ressuscitou em espírito. Pode ter sido uma materialização, pode ter sido uma visão mediúnica. Ele, num segundo momento, apareceu para os 11 apóstolos, né, porque nesse momento Judas já tinha suicidado.
Tomé não acreditou, Tomé chegou. Sou muito linda, boa tarde e seja bem-vindo à Sala Luz. Apareceu e Tomé falou: eu só acredito se eu puder colocar o dedo nas chagas de Jesus. E aí Jesus: eis-me aqui, Tomé, toque, apalpe-me, toque os dedos nessas feridas onde, na verdade, ali não era o corpo físico, era o corpo materializado. Muito embora através do ectoplasma, e somos sabedores que o espírito pode, inclusive, materializar o corpo propriamente dito, né? Pode materializar o corpo propriamente dito. E foi o momento que Jesus, aparecendo para os discípulos, e falou da sua vida, que o mesmo deveria ir ao céu. Estando Jesus em Cesareia, e havia um senador judeu, denominado Nicodemos, que chegou para Jesus e disse: olha, Jesus, o senhor sendo mestre, o senhor fazendo essas curas, o senhor fazendo tão somente o bem e várias outras pessoas disseminando isso, o senhor deve ser uma pessoa enviada de Deus, porquanto só essas pessoas, só esses profetas têm condição de fazer esses milagres ditos, e eu inclusive já presenciei. O que eu faço para conhecer o reino dos céus? O que eu faço para no mesmo adentrar? Foi quando Jesus disse: em verdade eu vos digo, Nicodemos, em verdade eu vos digo, ninguém pode adentrar, ninguém pode ver, ninguém pode ir ao reino dos céus, aos reinos de Deus, né? Se não nascer de novo. Mas para aí, eu nascer de novo, como eu velho, já uma estatura, né, mediana, posso adentrar no útero da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus afirma que esse nascimento não é um nascimento físico, mas é um nascimento espiritual, é um nascimento das ações, é um nascimento de nossa postura. Porque se nós não nascermos de novo, realmente nós não vamos ganhar o reino dos céus. E esse renascimento, na verdade, a rigor, meus irmãos, é quebrar os paradigmas. É você quebrar os parâmetros. É você posicionar para uma coisa certa no momento em que a sua mente, a lógica, lhe intui e lhe direciona que aquilo que você estava fazendo é errado. Você quebra paradigmas. O homem de sucesso é aquele que constantemente muda. Aliás, já foi dito por um pensador que a única coisa que é estática, não muda, é a própria mudança, né? Essa não muda. E constantemente, hoje estamos falando aqui, amanhã não, hoje nós temos esse pensamento, e a pessoa estática, a pessoa, vamos dizer, cabeça dura, a pessoa que não quer mudar, a pessoa que não tem sensibilidade para tomar uma postura, aquela postura que, depois de ter vista e percebida que é correta e não tomar, ele simplesmente estagna, fica paralisado no tempo. Fica paralisado no tempo. Mas as palavras de Nicodemo, textualmente, como está no Evangelho, diz o seguinte: como pode isso fazer, Senhor Jesus? Pois que és mestre, Jesus diz, mas você, um mestre em Israel, que ensina muitas coisas a muitas pessoas, não sabe disso? Ignora essas coisas? Se você ignora essas coisas materiais, a hora que eu, Jesus, estiver falando, Dourado 51, seja bem-vindo, estiver falando das coisas espirituais, aí será muito mais difícil. Aí será muito mais difícil. Então tem que nascer de novo, através da reencarnação. E essa é a dádiva divina, é a dádiva de Deus, nos dá a oportunidade de ter outras existências. Nós temos tão somente uma vida.
Deus criou-nos de forma igualitária, de forma igual, semelhante, simples. O ignorante no que refere ao saber, né? Tínhamos todo no mesmo nível. Mas aí aquele cidadão deu menos volta, bateu menos a cabeça e, por consequência, evoluiu mais. É uma reta, você vai de um ponto A a um ponto B. Vamos do mundo primitivo ao mundo celeste, né? Ao mundo onde estão os espíritos superiores, os emissários de Deus. Agora, uns, ao invés de ir reto, tergiversam, dão voltas. Mas Deus deu a reencarnação para nos proporcionar essa evolução. Aí é o fato que a reencarnação ou encarnação, ela de uma certa forma, ela une, ela fortifica, ela torna mais forte os laços familiares. Enquanto a morte, a criação da alma, quando do próprio nascimento, fragiliza esses laços familiares. Fragiliza esses laços familiares. Por quê? Porque a alma anterior ao nascimento não era nada. Ela viveu aqui X anos, de 1 a 80 anos, digamos que morreu em 20, ou não teve um caminho próprio, um caminho reto, um caminho de caridade, por consequência, teve uma vida extremamente pífia, ruim. Ou seja, não colheu frutos bons, porquanto a semente não era boa. E o que ele vai ter por praticar essa vida toda errônea, no vício, etc. tal? Ele vai para o inferno ou ele vai para o céu. E essas penas eternas, como o nome diz, penas eternas, você vai sofrer eternamente. Ao passo que a reencarnação, Deus, em sua bondade, dá a oportunidade de você viver tantas quantas existências num determinado mundo for, porque você pode ter centenas, milhares de existências. Veja que eu não estou falando vida aqui no orbe Terra, como pode ir para o outro orbe, para o outro mundo. Isso dado a sua necessidade, e cada mundo especificamente, e sobretudo no aspecto moral, tem um tipo comportamental de vida. Então veja que a reencarnação e a multiplicidade de vidas fortifica os laços familiares. Jesus ainda disse o seguinte, que o Espírito sopra onde quer. A gente não ouve a voz do Espírito. Não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Esse Espírito sopra onde quer. Na verdade, no plano errático, há um planejamento de sua reencarnação. Ele pode nascer aqui na Terra, propriamente dito, ou encarnar-se em um mundo outro, conforme nós dissemos, segundo a sua necessidade evolutiva. Não sabemos de onde ele vem. O que quer dizer isso? Não sabemos de onde ele vem? A Shari está hoje encarnada aqui na Terra. Nós não sabemos se a última encarnação dela estava na Terra. Ela pode ter vindo lá de Marte, ela pode ter vindo de outro planeta, ela pode ter vindo de algum planeta X qualquer e encarnado aqui. E não sabe para onde vai. Isso é espírito. Ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Não sabemos para onde vai. Digamos que eu tenho uma reencarnação, e a reencarnação é a dádiva divina, onde eu tenho dois aspectos. Eu evoluir ou resgatar. Ou resgatar débito de vidas passadas, de vidas transatas. Diego, seja bem-vindo. Então, na verdade, meus irmãos, essa é a dádiva. Ouve a sua voz,
Você está ouvindo a voz do Espírito Décio, ou do Espírito Irmão X. Porque quem fala não é o Irmão X, é o Espírito. Nós temos a mania errônea de dizer, eu estou com o meu espírito abatido, o meu espírito. É muito mais fácil o corpo ser do espírito que o espírito é do corpo. Então, eu sou humano, estou temporariamente humano e eternamente eu sou espírito. Então, você ouve a voz do espírito, você está ouvindo a voz do irmão X. Você não sabe de onde ele veio, o espírito do irmão X, você não sabe de onde veio, de qual planeta que veio, o caso da irmã Sharia. E nem para onde vai. Não sabe para onde vai porque a minha próxima encarnação pode ser aqui na Terra, como pode ser em outro mundo qualquer. Em outro mundo qualquer, dado a necessidade evolutiva. E quem permite essa dádiva extraordinária é Deus. Porque senão, e a gente pode, de uma certa forma, traçar uma comparação, no momento que você é pai ou mãe ou tutor, tio, ou cuida de alguma criança, essa criança errou uma vez, duas vezes, você a perdoa. Além de perdoar, no caso pai e mãe sobretudo, ele dá N oportunidades. O filho pode matar, pode extorquir, pode ser viciado em qualquer tipo de jogo de azar, jogos de azar, pode beber, pode injetar, pode cheirar, mas você na condição de mãe, de pai, você dá várias oportunidades. Meu filho, não é assim. Meu filho, faz isso. Minha filha, faz aquilo. Olha, o seu pai está falando. Olha, a sua mãe está te dizendo. Ao passo que, no caso da igreja, e que nós estamos falando dentro da ressurreição, morreu com as penas eternas, você tem dois caminhos, céu ou inferno, e todos sofrer eternamente. Imagina eu amando exasperadamente a minha mãe, a minha mulher, o meu filho, e você, pela mesma forma, com os laços sanguíneos, familiares, já que não pode passar do céu para o inferno, nem do inferno para o céu, você ficaria com o coração extremamente magoado, compungido, apertado, porque não tinha como reparar, era eternamente. É o fato de algumas religiões cristãs mesmo advogar que não há razão de rezarmos aos mortos, porque a sorte deles está definida. A segunda maior religião cristã diz, você não precisa orar para os mortos, ou eles estão no paraíso eterno ou sofrendo as labaredas, conforme Dante Alighieri bem definiu, no enxofre, etc. Aí vem a nossa doutrina das múltiplas existências, não vidas, e reencarnações. Através da reencarnação, Deus, em sua infinita bondade, impõe. Veja bem, é uma lei natural, mas ele diz impõe a encarnação a todos. Por que impor? Eu sempre falo isso, e no centro eu tenho dito para melhor ficar clarificado essa ideia. Você está com um filho? Eu não estou lendo, né? Eu vou ler sim. Você tem um filho e esse filho está com febre, porque tá, a letrinha pequena, foi o Dourado que colocou, né? Porque esse filho está com febre, e para debelar essa doença, você precisa medicar, você precisa dar uma injeção. Ele não quer tomar a injeção. Ele chora, não, meu pai, eu não vou tomar. Você toma, não vou, abaixa as calças. Aí a gente dá a injeção nele. Você impôs. Deus muitas vezes impõe a reencarnação para nós, porque o mundo espiritual, sem essa densidade do corpo, sem essa dor de cabeça, sem essa voz enjoada do irmão X, lá é uma paz suprema. E conforme a sua evolução, você vai de um ponto A para outro através da volição, né? Você volita, não tem esse peso do corpo. Deixa eu ver.
Deixa eu ver a área de texto. Essa história do catolicismo é contra Dourado. Rogério, por gentileza, você poderia me ajudar colocando, copiando e colocando. A sua letra é bem boa. Eu não estou vendo aqui não. Por gentileza, Guassa. Copia e cola aí para mim, por gentileza. Então, meus irmãos, a reencarnação, ela fortifica esses laços familiares. E a reencarnação, ela é uma dádiva que Deus nos deu. Impõe quando nós, bastante recalcitrantes, ficamos postergando a nossa vinda ao mundo, a nossa entrada na carne, porque lá é muito bom, mas você precisa sim reencarnar. A evolução no mundo espiritual, sim, mas você precisa reencarnar ou encarnar para colocar em prática aquilo que você idealizou. No estágio que nós estamos, a gente ainda está muito vinculado à matéria. É necessária a encarnação para que proceda a nossa evolução propriamente dita. Ouça aqueles que tiveram ouvido de ouvir. Essas palavras, Jesus as proferiu claramente, assim, de uma forma direta, objetiva. E com isso, ele quis dizer, ele disse que aquela época, no ouçam, quem tem ouvidos de ouvir, é que nem todas as pessoas da época tinham a condição de entender a doutrina, tinha a condição de entender o cristianismo, tinha a condição de entender as máximas de Cristo. Foi então que ele disse que num determinado tempo, ou num tempo aprazado, mandaria o Consolador prometido. E o Consolador prometido ia ficar entre nós e ressaltar algumas palavras, ações e conselhos que o mesmo diz, como de uma certa forma revelar outras que estavam assim meio obnubiladas, estava com nuvens, vamos dizer, meio opaco. Então, nós espíritas entendemos que o espiritismo é esse cordeiro que veio no momento certo para dissipar essas dúvidas. O Aster eu não vi. Você não quis não. Você, por gentileza, coloca a pergunta lá para nós. Então, a Bíblia, ela como foi escrita em aramaico, de aramaico passou para o hebraico, do hebraico veio para o latim, do latim é que foi para as demais línguas, houve a tradução para as demais línguas. Naturalmente houve mudanças substanciais. Mudança na forma e muitas vezes até no fundo. Porque somos sabedores que no momento que foram escritos nos anos 70. Tá no PVT, menina. Vai estar no PVT. Mas aí eu tenho que... Deixa eu ver o PVT. Aí. Muito obrigado. Eu sim. Tudo bem. Muito obrigado, Oassa. Muito obrigado, eu vi lá. Então, na verdade, meus irmãos, ela foi, no ano 383, através do Concílio de Nicéia, modificou bastante. E foi escrito nos anos 60 a 80 os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. Nos anos 90 a 110, o único evangelista vivo, porque os demais foram crucificados, enforcados, afogados, foram executados sobre várias maneiras. Então o único vivo foi João, e ele escreveu em Éfeso, mas todos
foi na época, o ano foi 60, parece-me que 50, 60, foi destruído aquele templo lá em Jerusalém, onde as pessoas vão lá, escrevem aqueles bilhetinhos, põem entre as pedras, aquilo lá foi destruído. Foi o momento em que Jesus disse que não haveria naquele tempo de ficar pedra sobre pedra. Os evangelhos foram escritos nessa época, sob o clamor dos judeus, né? Sobre o clamor dessa terra prometida, que eles foram praticamente exterminados. Então houve bastante. E num segundo momento, um daqueles reis lá mandou queimar todas as escrituras. Pois bem, lá no ano de 300 e pouco, 383 foi Nicéia. Aí São Jerônimo fez a junção. Então, na verdade, a Bíblia é uma coisa extraordinária, tem um fundo moral extraordinário, mas houve muitos ajustes conforme a conveniência dos papas e dos políticos romanos da época. Sem o princípio da pré-existência da alma e a pluralidade das existências, Deus seria injusto. Por que seria injusto? Ora, como que me cria eu, um cidadão estúpido e um energúmeno desse, e crio uma pessoa extremamente saudável em termos de inteligência e saúde? Eu estaria sendo injusto. Em sendo injusto, não seria Deus. E outra, se não tivesse vidas múltiplas, reencarnação, para podermos praticar a evolução, também estaria sendo justo. Tanto é que não estaria, ele não corrigia o erro. Ora, Deus não pode errar. Mas corrigir o erro como, o irmão X? Não. Se ele nos fez espiritualmente simples, né? E de forma linear, em termos de ciência, ele me fez eu uma pessoa decrépita, burra, uma pessoa que não usa a sinapse nervosa adequadamente, e outra pessoa que tem uma inteligência, estaria sendo injusto. Deus sendo injusto, é aí que a reencarnação, ela fortifica. Não, o colega já passou. A Uácia está falando que está faltando 10 minutos. Na verdade, eu até falei hoje, mas nós falamos uns 40 minutos, para ficar uns 45 lá. Eu vou chamar nosso irmão. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Obrigado por avisar. Muita luz, muita paz. Tem algum questionamento? Em não havendo, eu vou passar para a nossa irmã fraterna. Ela vai fazer alguma consideração e fazer a prece final. Há algum questionamento? Eu não cumprimentei o Código de Barra nem o Diego Damasceno. Seja bem-vindo, meus irmãos, à Sala Luz no Caminho. Então, finalizando. Reencarnação é uma dádiva divina para que se processa, para que o espírito se processe a evolução. Ressurreição, morte, penas eternas é uma penalização. Estaríamos sendo, na condição de homens, de homem e de mãe, de pai e de mãe, mais perfeito do que Deus. E Deus é sumamente perfeito. Muita luz e muita paz. Tudo, mas tudo de bom mesmo. É com você, fraterno. Esta existência terrena se assemelha a uma viagem. A primeira estação, a do embarque, é para todos e se chama nascimento. Quanto tempo durará a viagem? Qual a duração da vida? Quem o sabe? Da mesma forma que bela, breve é a vida. A última estação, a do desembarque, é a mesma para todos e se chama eternidade. Estais preparados? Pois não sabeis quando nem como sereis chamados a partir. Não penses estar pronto. Não te iludas, pois infindável é a preparação. Um dia não tão distante chegará a nossa vez de desembarcar. O ingresso da eternidade é um ato solitário. Os jornais do mundo continuarão repletos de notícias, carros continuarão a cruzar avenidas e estradas da vida, mas para aquele que adentra a eternidade,
já não terá a menor importância. Familiares, filhos, irmãos, pais e amigos íntimos deixados para trás. O ingresso na eternidade é um ato solitário. Bens materiais, conta bancária, chaves e senhas ficará para trás, perdendo o valor que aparentaram ter enquanto nós estávamos encarnados. Desta existência terrena, levaremos apenas aquilo que trazemos no coração. Todo o resto não nos pertence de fato, sendo-nos confiado por um breve intervalo de tempo. Na hora da morte, temos plena consciência do real valor de cada ato que praticamos. Colheremos aquilo que plantamos. Ações têm consequências. O corpo físico se assemelha a uma gaiola e a alma a uma ave que nela habita. Na hora a morte, sempre atenta, sempre justa, estende a sua mão e diz para a ave da alma: é chegada a hora da tua partida, de deixar para trás a gaiola mortal e seguir livre a tua jornada. Deixa para trás essa gaiola efêmera e voa. Estará a ave do espírito apta a voar nesta hora decisiva? Estarão as nossas asas suficientemente limpas? Cuidar das asas significa cuidar do espírito. Cuidar do espírito significa cuidar dos valores que dão rumo à nossa caminhada. E alimentar significações que enchem de sentido a nossa vida e que levaremos conosco até o fim de nossa existência. Cuidar do espírito demanda acender a brasa interior da contemplação e da oração turnamente, para que nunca se apague. Significa especialmente cuidar da espiritualidade, que é a capacidade de sentir Deus a partir do coração e de vê-lo nascer a cada momento no outro que está à minha frente. Que a paz esteja com todos nós, que nós procuremos sempre buscar crescer espiritualmente para que possamos realmente um dia estarmos num planeta de regeneração. Que a paz esteja com todos vocês, assim seja. Assim seja, minha irmã. E veja bem, meus irmãos, prece é qualquer pensamento positivo, pensamento que nos traz uma conclusão e uma finalidade melhor de vida. Isso que a nossa irmã colocou é, pois, também uma prece. E assim sendo, eu vou colocar uma música para nós finalizarmos nossos estudos. Agradecemos aqui nossa irmã fraterna, a nossa irmã Shari, a nosso irmão Silvio, Asser, aliás, todos os irmãos do plano físico, bem como os irmãos que nos tutelaram do plano espiritual. Muita luz, muita paz, tudo, mas tudo de bom, e um beijo em vossos corações. Eu vou colocar uma música e vamos saindo tranquilamente.